Olá, pessoal! Dando então continuidade ao primeiro tópico da nossa disciplina Teoria Microeconômica Heterodoxa, tratando do capitalismo concorrencial monopolista, a gente viu na aula anterior a questão mais histórica, né, indo desde a Revolução Industrial até meados do século XX. Nessa aula, a gente pretende tratar com maior destaque a questão da concorrência e da concentração de capital, das sociedades anônimas e também como que se deu esse processo de concentração nos Estados Unidos. Então, dando início aqui, quando a gente fala em concentração de capital, a gente pensa, então, no acúmulo individual do capital, possibilitando uma escala de produção maior, né? Então, acúmulo individual do capital, possibilitando uma escala de produção maior. Em termos de centralização de capital, aí a gente está partindo de uma reunião de capitais já existentes, que são unidos, né, a partir de fusões, de aquisições entre as empresas. Então, nesse sentido, a gente não tem uma geração de capital, mas apenas uma distribuição do capital entre uma nova estrutura. Ok? Nesse contexto, a gente tem um sistema de crédito como um grande impulsionador desse processo, né? Porque já que a gente vai realizar fusões, aquisições, é necessário que exista um capital que viabilize esse tipo de atividade. E, nesse contexto, o desenvolvimento das sociedades anônimas, que a gente citou na aula passada, vai dinamizar ainda mais esse processo. Os principais efeitos dessa centralização do capital, então, são a socialização e racionalização do processo de trabalho, modificações técnicas e produtivas e a diminuição do número de capitalistas, que está centralizado em um número menor de capitalistas. As sociedades anônimas, elas têm 3 pontos essenciais, segundo Marx. Aqui eu estou usando o texto do Wiese, não sei como fala, mas a referência está no final. O primeiro ponto seria a expansão da escala de produção, se comparado com o capital individual. Então, a sociedade anônima permite um agrupamento de capital que permite uma escala maior de produção. A abolição da propriedade dentro dos limites do capitalismo, que seria a propriedade da empresa não é mais do capitalista que gera essa empresa, né? Já que existe um capital social, então existe um número de proprietários dessa indústria. E uma separação entre controle e propriedade. O capitalista ele é transformado em um administrador do capital de outras pessoas. Então surge uma aristocracia financeira, descolada do processo produtivo. Segundo os Wiese, o que realmente ocorre nesse período é que a grande maioria dos proprietários vai perder o controle em favor de uma pequena minoria de proprietários, né, em sociedade anônima. E essa grande sociedade anônima, ela não vai significar nem a democratização, nem a abolição das funções de controle e propriedade, mas uma concentração num pequeno grupo de grandes donos de propriedade. Então, uma ressalva importante que o autor faz. Nesse contexto de grandes empresas, grandes sociedades anônimas, a gente vai abrir espaço para o surgimento de condutas anticompetitivas, como os acordos tácitos, que são a articulação de uma política concorrencial comum entre todos os acordantes. Então, várias empresas combinam determinada política, determinado preço, algo que vai dar vantagem para eles. No geral, os acordos tácitos, eles não têm nada nenhum contrato, nada que firme ele, de maneira rigorosa falando. Então, seria um acordo de cavalheiros, nesse sentido, é um grande incentivo para rompimento dos mesmos, porque eles são bastante instáveis. Além disso, a gente tem os cartéis, que daí as empresas se unem sob uma coordenação de uma comissão central, e aí impõem punições para os que descumprirem as regras,
Essa questão das punições e da comissão central só vai poder ser feita em lugares onde não existe uma regulação anticartel, né? Num primeiro momento é mais fácil, né? Atualmente, na maioria dos países já tem uma regulação anticartel, então você não teria como formar isso bem regulamentado, mas seria possível fazer um acordo tácito, que a gente sabe, né, como acabei de falar, eles são bastante instáveis. E se vocês lembrarem lá da Micro 2, foi o que a gente viu quando a gente via as decisões do oligopólio e a teoria dos jogos, né, a questão da instabilidade, né, quem fura primeiro ganha mais. Outra conduta anticompetitiva são os trusts, que são um grupo empresarial formado pela carteira de investimento de várias empresas, detidas por vários proprietários, que têm por objetivo dominar um mercado específico. Então, são um grupo, ele detém ações de várias empresas, né, buscando dominar o mercado. E, em termos gerais, então, o volume dos recursos disponíveis para concentração e centralização de capital vai ser ampliado com essa formação das sociedades anônimas. O tamanho da firma representativa vai crescer e a gente vai ter um processo de crescente importância do capital monetário sobre o produtivo. Né? A forma de organizar agora está muito focada na questão no valor monetário da empresa e não tanto no que ela produz. E pensando nos Estados Unidos, então todo esse processo de concentração de sociedades anônimas ocorreu na Europa, né, e também nos Estados Unidos, mas aqui focando na Europa. E nos Estados Unidos, a gente tem também todo um processo de concentração das empresas, como ocorrido na Europa, né, seguindo o que ocorreu na Europa, mas com algumas especificidades, né. Então, a gente vai ver aqui a questão do primórdio da grande empresa americana, que é o texto do Chandler, não sei. Okay? Então, aqui são algumas questões básicas. O que fez os empresários conseguirem mudar o que eles faziam, como eles faziam, desenvolver novos produtos, novas técnicas, novas formas de comercializar os artigos, novas formas de administração, modificar relações de trabalho com clientes, com consumidores, etc. E a gente vai ver isso agora. Ok? Então, até a depressão de 1870, a gente tem indústrias pequenas, locais e concentradas, principalmente nos setores ligados à agricultura. No século XX, a gente tem grandes indústrias nacionais hierarquicamente organizadas. Então, a gente tem aqui, até a depressão de 1870, indústrias muito pequenas, início do século XX, grandes indústrias nacionais, às vezes até internacionais. Então, o que causou uma mudança tão grande? Né? Então, a resposta foi justamente a formação de um mercado interno baseado na vida urbana. Então, a partir de 1815, a gente observa nos Estados Unidos a expansão demográfica para o oeste, né, chamada Marcha para o Oeste, a inauguração da rede ferroviária, que vai se expandindo também para o oeste, o desenvolvimento de um mercado nacional crescentemente urbano. Entre 1861 e 1865, a gente tem a Guerra de Secessão, né, a Guerra Civil Americana, entre Norte e Sul, discutindo a questão da escravidão, né, que teria um intuito também de gerar a utilização de novas fontes de energia na indústria e no transporte, motor de explosão e eletricidade, e a disseminação sistemática de conhecimentos tanto das ciências exatas, química e física, na indústria, e o desenvolvimento de atividades de pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente tem um avanço muito grande das ciências, e esse avanço das ciências entrando nas indústrias, modificando a forma de agir
de pensar e de produzir das indústrias. Aqui, com relação à expansão, a marcha para o oeste, então a gente tem o território original dos 3 estados, né, de 1783. Em 1803, a Louisiana é adquirida. Em 45, a área daqui do Texas. Em 1848, esse pedaço do México. 46, aqui o território de Oregon, né? Em 1867, o Alasca. Em 1898, o Havaí. Okay? Então, os primórdios da grande empresa americana. Primeiro, o que se destaca são as ferrovias. Elas são essenciais porque elas permitem a ocupação, elas fixam a população, integram o território. Os Estados Unidos é um território imenso, né? Ampliam o comércio e facilitam o comércio e auxiliam na formação desse mercado consumidor nacional. Sem a ferrovia, dificilmente a gente consegue produzir um produto na zona oeste, no litoral leste, e levar para o outro, né? Ou teria um custo imenso. Então, isso facilita muito. Com relação, então, às ferrovias, em 1860, a gente tem, os Estados Unidos tem 48 mil quilômetros de ferrovias. Em 1870, então 10 anos depois, já são 83 mil quilômetros de ferrovia, inclusive aqui uma linha chegando até a Califórnia. Em 1880, 150 mil quilômetros de ferrovia. 1890 já são 270 mil quilômetros de ferrovia. Okay? E aí, nesse contexto, a gente vai ter uma mudança no formato nas indústrias, principalmente utilizando-se da integração vertical e da integração horizontal. Então, por exemplo, quando a gente pensa em bens de consumos tradicionais, a gente vai ter uma grande integração vertical. Vertical é em todas as etapas da produção. Então, se a gente está pensando no caso aqui dos irmãos Swift, que é produção de carne, então eu tenho desde a produção do gado, abate, refrigeração e venda. Tudo bem? Eu tenho todas as etapas do sistema produtivo. Então, os irmãos Swift, por exemplo, eles desenvolveram o vagão refrigerado em 1880, que permitia vender carne produzida no oeste para o leste. Só que isso demandava uma máquina de propaganda, né? Porque havia era mal visto você consumir uma carne abatida, que o animal foi abatido há muitos dias antes, né? Então, isso gerou toda uma necessidade de propaganda que gera uma necessidade de estruturas de vendas locais para desenvolver e para promover esse produto. E essas vendas locais são controladas a partir de um escritório central. Com essa estrutura de vendas, aí sim é uma ampliação da produção. A produção é ampliada com base na fusão e na aquisição de pequenos concorrentes locais. E conseguindo essa integração de todas as etapas do processo produtivo da carne, no caso. Aqui a fotinho. A American Tobacco também teve um processo similar, no caso na produção de tabaco, né, de fumo, cigarros, e também houve uma série de fusões até a American Tobacco ser uma a principal indústria do gênero nos Estados Unidos. Quando a gente pensa, aí lá falando de bens de consumo tradicionais, quando a gente pensa em novos bens de consumo tradicionais, aí a gente vai ter uma integração horizontal. Então, novos bens, melaço, biscoito, derivado de leite, fertilizante, botas, destilados, cores, a gente tem uma série de produtos distintos, mas que se relacionam, de maneira a ganhar mercado. Aqui a ferrovia amplia tanto o mercado consumidor quanto a concorrência,
né? E como há essa integração, então os pequenos competidores vão à falência entre 1880 e 1890 e são adquiridos por grandes produtores. E aí os grandes produtores se concentram na produção de uma série de bens. Até entre 1860 e 1880, a gente tem uns recursos financeiros dos investimentos em capital canalizados principalmente para as ferrovias. Após esse período, né, porque a gente está aqui, desculpa, nesse período aqui, né, que a gente tem um pouco de ferrovia, mas querendo ampliar bastante. E após esse período, os recursos então vão ser canalizados para fusões e aquisições das empresas produtoras de bens de capital. E o processo será o mesmo nas indústrias de bens de consumo, numa escala um pouco menor. A gente vai observar também, pensando nos primórdios da grande empresa americana, a integração na indústria extrativista. Então, por exemplo, o caso da Standard Oil, que é uma distribuidora de querosene, ela vai partir da produção de petróleo, o controle de acesso à matéria-prima, planejamento do escritório central, buscando essa integração vertical, desde a produção do petróleo até a distribuição do querosene. O caso do POM, uma produtora de explosivos, ela vai sair ou se ampliar, né, da produção de explosivos para se tornar uma indústria química diversificada, né, e tratando de indústria química. O acesso à matéria-prima é fundamental, então a DuPont também vai buscar o controle das fontes de matéria-prima. A International Paper também vai ter uma postura similar, de comprar florestas no Canadá, transporta madeira, processa papel e exporta. Então, de novo, uma integração vertical, todas as etapas do processo produtivo. A indústria de cobre também, a administração central coordena o processo de integração, garantindo acesso à matéria-prima. E os outros departamentos são criados para coordenar a produção da matéria-prima. Então, a gente tem aqui, desde extrair o minério até a venda do cobre. Nas indústrias de bens acabados, bens de produção acabados, a gente também vai ter uma integração, o desenvolvimento de linhas completas, não existe uma exclusividade, mas existe uma integração parcial. Então, cada nova linha gera um novo departamento, e os departamentos podem surgir de sinergias entre departamentos. Nesse sentido, as indústrias elas vão se beneficiar diretamente do avanço científico, né? Então, existe um investimento em pesquisa e desenvolvimento, e esse investimento gera avanços que pode ser aplicado, né, para uma ampla gama de produtos dentro da mesma empresa. Então, eles têm um ganho de produtividade mesmo desse investimento, né? Se eu faço um investimento e dirijo para um produto, é uma coisa. Agora, se eu posso usar numa ampla gama de produtos, né, eu tenho um retorno muito maior. Então, aqui, em termos gerais, a gente tem dois momentos históricos, antes de 1903, então, século XIX, uma criação de uma nova organização administrativa na empresa representativa, né? Então, a gente tem a integração vertical, horizontal. E no século XX, a gente já tem um enfoque nesses departamentos de pesquisa e desenvolvimento, buscando essa linha completa, né? Conseguir uma gama ampla de produtos dentro da mesma linha mesma área produtiva. Ok? Então, o mercado nacional, o desenvolvimento do mercado nacional dos Estados Unidos foi fundamental para o surgimento dessa estrutura, né? O mercado nacional só surgiu diante do investimento, principalmente em transporte, e a criação de departamentos de vendas autônomos localmente centralizados nacionalmente, possibilitou que a estrutura produtiva crescesse, se ampliasse, incorporasse concorrentes menores,
se reorganizasse, gerando essa grande empresa, né? Então, integração vertical e horizontal concentraram os mercados. A administração central demandou um organizado departamento de contabilidade e controle, né? Porque eu só tenho que centralmente gerir todas pequenas empresas, pequenas unidades localmente distribuídas. Eu preciso ter uma estrutura muito organizada. E aí, nesse momento, quanto mais oligopolizado o mercado, mais hierárquico ele se tornou, né? Então, e quanto mais hierarquizada essa empresa, melhores os seus instrumentos competitivos. Não tratando exclusivamente de preço aqui, né? Mas melhor ela lida com oportunidades, com questões de custos, janelas e etc., para desenvolver e competir no mercado cada vez mais integrado, competitivo entre países, né? Então, essa organização passa a ser fundamental. Os fluxos e investimentos financeiros nesse processo têm uma grande importância, mas uma importância menor do que no financiamento das ferrovias, por exemplo, e da Guerra de Secessão. E a mudança tecnológica, que ela é essencial, mas tendo sempre em foco que a tecnologia ela deve ser sempre voltada a atender a demanda do mercado consumidor. Então, o desenvolvimento da tecnologia, a gente tem, né, o desenvolvimento dos departamentos de pesquisa e desenvolvimento, que vão ter justamente esse foco. O que a gente está desenvolvendo tem apelo para o nosso público, vai atingir o nosso público, vai permitir que a gente tenha mais acesso ao mercado. Né? E, complementarmente, essa questão da hierarquia, da organização da empresa, a gente tem a questão do talento empresarial. Nesse contexto, os empresários se comportaram como empresários schumpeterianos, né? E Schumpeter dizia que um empresário deveria fazer coisas novas e fazer de um modo diferente as coisas que já foram feitas. Então, era isso que estava sendo feito nos Estados Unidos. E a cidade, nesse sentido, ela foi fundamental para o desenvolvimento da grande empresa, pela demanda de materiais de produção, de construção, iluminação, aquecimento, serviços em geral, indústria de metais, bens de produção. Se não tivesse havido essa rápida expansão do mercado urbano, haveria uma pouca necessidade ou pouca oportunidade para o advento da grande empresa na indústria moderna, na indústria norte-americana. Né? Então, se não tivesse esse boom do mercado urbano, essa expansão, essa geração de um mercado consumidor, talvez essa grande empresa não teria tanto espaço ou nem teria necessidade de haver essa grande empresa. Então, aqui são as referências dessa segunda parte, o Chandler e o Sweezy. A leitura dos dois é recomendada, mas a do Chandler eu considero fundamental, tá? Para quando vocês forem estudar. Então, aqui é só isso. Até a próxima.